Inteligência Condominial, o programa que vem revolucionando o mundo condominial. Acabamos de falar sobre um tema muito bacana que é investimento do fundo de reserva. E com certeza vamos ter outro momento para estar conversando sobre isso. Acho que é uma coisa que tem que ser debatida. E é uma maneira também de aliviar os problemas do síndico financeiramente. E agora vamos começar com um quadro que vem revolucionando, dando bafafá aqui no mundo condominial, que é os casos de condomínio com a Fernanda. O nosso primeiro caso de hoje é o seguinte. Eis a questão. O síndico foi destituído, ainda levou uma bolada, Fernanda? Que história é essa? Não é, Thiago? Ainda está em fase de recurso, né? Mas o fato é verídico. É o seguinte, Thiago. Antes mesmo de ser síndico, ele frequentava o condomínio, vamos dizer assim. Ele frequentava o condomínio porque o sogro morava no condomínio, certo? E por debilitações do sogro, ele precisou ir morar próximo a ele, então locou um apartamento no condomínio. E chegando ao condomínio, ele foi convidado para participar das assembleias, até porque ele era procurador do sogro e também locatário, certo? E na qualidade de locatário, ele foi convidado para até se candidatar a síndico. E ele se candidatou. E não foi observado alguns requisitos que a convenção vedava. Por exemplo, não permitia locatário ser síndico. Ponto. Antes de ele ser convidado, antes de ser eleito síndico, ele teve um problema pessoal com um funcionário, né? No caso, o porteiro, que trabalhava muitos anos no condomínio. Mesmo assim, foi convidado, tudo. E no exercício do seu mandato, mais ou menos, lá o mandato é 2 anos, né? São 2 anos. E por volta de 8 meses de mandato de síndico, ele começou a ter problemas com esse mesmo funcionário. Problemas de administração, de repente deixar-se de trabalhar, cumpriu as obrigações, né? O funcionário não estava cumprindo com as obrigações. E ele veio a demiti-lo. Chegou a um estado que um momento que ficou insustentável manter o funcionário, ele chegou a demiti-lo. Só que o funcionário, por ter muito tempo, tinha não só aquela questão de prestar serviços, mas também tinha aquela questão familiar com alguns condôminos. De confiança, de que viu crescer e hoje estava vendo o filho crescer, né? Então, assim, condomínio tem também essa relação de afeto com o funcionário. E gerou-se um tumulto no condomínio. Vários moradores convocaram a assembleia e nessa assembleia decidiram por destituí-lo. Convocaram a contabilidade para participar, questionar algumas coisas e foi orientado, não tinha assim, nenhum advogado em exercício lá na hora, mas foi orientado que se não destituísse, que se de repente sentasse, readmitisse o funcionário, né? E outro, Thiago, não deixaram ele participar da assembleia. Outro fator. Mais tarde, ele conseguiu liminar para anular essa assembleia. Só que teve uma moradora lá que falsificou um documento dizendo que a assembleia tinha validade. E ele deu seguimento, certo? E ele, por essa liminar, ele ainda estava no cargo de síndico. Então, ele não tinha que se pagar a taxa de condomínio. Outro fator, outra munição que deram para ele. Eles exigiram a cobrança dessas taxas dele. Então, assim, uma coisa que poderia ser resolvida de forma numa assembleia, tomou-se uma grande proporção. E atitudes, faz isso, aplica aquilo, acabou dando mais munição ao síndico destituído, no caso. Ele deu seguimento ao processo e há mais ou menos 30 dias atrás houve um despacho onde já está na segunda instância, né? Onde o relator entendeu que ele sim foi prejudicado, ele não tinha motivos para ser destituído porque ele estava exercendo a função legal dele e ele tinha poderes para demitir um funcionário, não tinha nada que desabonasse a administração dele. E houve vários fatores que está sendo analisada a questão penal dessa falsificação de documento, né? Então, assim,
eles levaram em consideração o período do mandato, que seria 2 anos, o prolabore desse período e mais os danos morais. Já dizia que meu avô, né? For fazer, faz bem feito, né, Bruno? Então hoje, Thiago, está em fase recursal, né? Não podemos afirmar que o síndico destituído vai sim ganhar, mas já saiu a decisão de que o condomínio tem 30 dias, se eu não me engano, o prazo vence agora, dia 22 de outubro, mais ou menos, para depositar em juízo 45 mil como garantia, né? Então, assim, o que a gente sempre orienta? Cautela. Não adianta resolver as coisas no calor. E moral da história, o funcionário não foi readmitido. E aí, o problema era por conta da demissão do funcionário? Né? Então, assim, é muito complicado. Então, já que se destituiu ele, porque ele mandou um funcionário que todo mundo tinha um apreço afetivo por ele, por que não, então, readmitir o funcionário? Né? Então, assim, são 2 pesos, 2 medidas, né? E ele estava exercendo a função dele como síndico. E outra coisa, como gestor, né? Primeiramente, se o cara não está cumprindo a função dele, tem que ser tirado de... Sim, ele agia como gestor. Então, as pessoas acabam, o condomínio peca muito porque as pessoas acabam pensando de uma forma muito pessoal e esquece que ali não é o pessoal, não é eu e o contra o Thiago ou eu não gostar do Thiago. É eu e o Thiago estamos ligados para todo sempre enquanto tivermos apartamentos nesse determinado condomínio. Porque uma coisa que eu queira te prejudicar, eu vou estar prejudicando a mim diretamente. É verdade, eu não tinha pensado por esse lado, mas é verdade, não tem como, né? Não tem como eu trabalhar contra você. Verdade. Primeiro unir as forças, né, para resolver a situação. Aí outro fator também que eles tentaram, o condomínio tentaram como defesa, é alegar que ele não poderia ser síndico conforme a convenção prevê. Mas teve também um despacho com relação a isso, que falou o seguinte: se a Assembleia... Eles julgaram que a Assembleia era soberana para destituí-lo, a Assembleia também é soberana para determinar que ele seja síndico, para eleger ele como síndico. Então, assim, são cautelas, não adianta, eu quero, não é o eu quero, é usar a razão, é usar o meio termo. Nem tudo é do jeito que a gente quer. A gente não pode chegar e achar, porque eu sou proprietário, eu determino as coisas no meu condomínio. Não. O condomínio realmente tem as suas leis internas, né? A gente costuma brincar que a convenção, o regimento interno, ali são as leis internas do condomínio. Não teve acordo, teve ali um litígio, vai para leis externas, que são leis que nem sempre vai amparar quem tem razão. Entendeu? Vai julgar os fatos, né? Vai julgar os fatos. Então, ele não podia ser síndico, então por que ele mandou o funcionário embora? Não, ele podia ser síndico porque, embora a convenção não permitisse, vocês mesmo elegeram ele como síndico. Entendeu? Então, assim, condomínio tem que ter cautela, condomínio tem que pensar muito, e não é só, eu costumo dizer que condomínio é oba-oba. Quem fala mais alto consegue levar mais votos, né? Então não é assim, vamos parar de ouvir quem fala mais alto. Vamos escutar, não decidir na hora, que se faça outra assembleia, que se pense novamente depois. Porque hoje está aí, o condomínio vai ter que depositar 45 mil em juízo, porque a ação é de 65 mil. Aí foi determinado que deposite e ainda está sendo analisada a questão penal, Thiago. Porque houve uma falsificação de documento. Casos de condomínio, né? Mas estamos aqui com o nosso doutor Bruno, bom revê-lo aqui, teve aqui no quadro de síndico para síndico, agora vai estar fazendo parte da nossa bancada na área de direito. Doutor, você viu a situação aí, né? O que aconteceu. Vamos lá em partes. Por um condomínio fazer uma gestão do síndico, como é que é o procedimento correto? Bom, novamente a gente sempre recomenda aí a análise da convenção. A maioria das vezes a convenção copia essa parte do Código Civil. E aí o Código Civil ele pede um quórum qualificado de 2/3, né? Você imagina o seguinte, que você num dado momento, ortogou poderes para uma pessoa representar uma comunidade,
ele tem que ter certa estabilidade no cargo. Não pode ser qualquer desagrado que o tire do cargo. Por exemplo, se ele começa a aplicar multa para quem estaciona na vaga que não é devida, se ele começa a aplicar multa para quem infringe as regras, ele começa a ter um desgaste com alguns moradores, né? Se esses moradores têm força para derrubar o síndico porque ele está fazendo cumprir a convenção, não me parece justo, né? E ele não tem um certo respaldo. Então a convenção e a legislação colocam esse quórum alto para chamar uma assembleia, para em assembleia decidir a destituição de um síndico, e é necessário que seja alto. Ele tem que ter uma certa estabilidade no cargo dele. Além disso, é preciso verificar requisitos de ilegalidade na condução do mandato. O fato de você chamar uma assembleia e fazer votação no sentido de tirar o síndico não quer dizer que ele está fora, né? É preciso saber se ele cometeu alguma falta na execução daquele cargo que lhe foi confiado ou que ele foi contratado, né? No caso do síndico profissional. Então, no caso que foi colocado como exemplo, por exemplo, a gente verifica o quê? O síndico, ele tem a função maior no condomínio de gestor. Não que ele seja mais importante do que os moradores, não é isso. Só que ele está numa posição de condução da comunidade. E se ele pega um funcionário, demite, porque ele entendeu que caberia demissão, e o grupo faz um movimento no sentido de trazer o funcionário de volta, qual que vai ser a relação daí para frente do síndico com esse funcionário que voltou? Quando o síndico falar, olha, eu vou te aplicar uma advertência, o funcionário poderia pensar, olha, então eu vou reclamar aos moradores que eles vão tirar a advertência. Você vai estar tirando toda a gestão que você entregou na mão do síndico. Não pode interferir nessa relação de gestão do síndico. Nesse sentido, não pode, não é recomendável, porque você tira o papel dele de gestor, né? Então, assim, voltando aí ao que você me perguntou, quais seriam os passos aí para encerrar antecipadamente aí o mandato de um síndico? Depende. Nesse caso que foi colocado, eu também não vejo nenhuma ilegalidade, porque ele demitiu um funcionário e a comunidade não concordou. É motivo para você destituir um síndico? Entendo que não. O judiciário, pelo visto, também entende que não, né? Outra coisa há uma irresponsabilidade com o dinheiro, há uma falta de cumprimento reiterada da convenção. Então, tudo isso é analisado, né? É interessante, né? Porque você falou uma coisa que eu passei até uns 20 dias. Fui convidado para um condomínio para participar como síndico profissional, né? E aí o pessoal conseguiu o quórum para fazer a votação, tudo aquilo, e fui lá participar, conduzir a assembleia. E no meio da assembleia eu percebi que não era uma questão de má gestão, mas como o condomínio era dividido em pessoas com mais idade e as pessoas mais jovens, ele tinha um certo comportamento um pouco mais áspero com os mais velhos. Mas não que ele era o jeito do cara mesmo, né? E ali eu entendi que não valia a pena nem eu conduzir, porque falei, não, aqui é uma questão de comportamento. Terminamos a assembleia, conversei com ele e falei, você tem que mudar também esse comportamento devido a seguir isso, aquilo e tal. E é o que a Fernanda falou, o senhor falou também, que não é só questão de emoção, tem que entender e julgar os fatos. É verídico? Não é verídico? É ilegal? Não é legal? Porque eu também entendo que não tem nada de ilegal no que ele fez, tudo que ele tomou também no dia a dia. Eu acho que foi uma questão pessoal, porque isso também caracterizou pela falsificação de documento. Se precisou fazer isso aí é porque é um lado pessoal mesmo. E a Fernanda falou uma coisa muito interessante, a gente tem que entender que a gente tem que unir as forças para resolver os problemas do condomínio. Isso. Não gastar energia arranjando mais problema ainda, né, doutor? Porque nas assembleias, Thiago, eu tenho um costume de ninguém chega lá para falar assim, síndico, o que você está precisando para a gente te ajudar? Não. O síndico apresenta uma proposta e vai 5 pessoas contra aquilo e achando ponto negativo. Poucos criam um atrito tentando assim encontrar um ponto positivo. Então, sempre nas assembleias as pessoas vão com o intuito de achar pontos negativos. E nesse caso que eu trouxe, Thiago, houve várias irregularidades na assembleia. Não foi observado o quórum para fazer a assembleia.
Posteriormente, quando saiu a liminar cancelando a assembleia, eles saíram ligando para um monte de condômino pedindo para assinar como se estivessem presentes, só que não estavam presentes. Então, assim, houve várias irregularidades. O que ocorreu? Deu munição para o síndico. Aí entra aquela questão, é porque ele é locatário, não vai sair do bolso dele, isso, aquilo. Não é, gente, não é. É uma questão de responsabilidade. Imagina, você proprietário sendo desmoralizado, porque de certa forma ele foi desmoralizado perante o condomínio. Entendeu? E ele não fez nada irregular. Entendeu? Os balancetes eram apresentados mensalmente, as contas eram prestadas, o condomínio tinha uma boa gestão. O problema foi excepcional a essa demissão do funcionário. Até em casos, por exemplo, mais extremos, como por exemplo, casos de irregularidade financeira ou fiscal, não é automaticamente destituído. É chamado uma assembleia, essa assembleia pode ser chamada pelo síndico, pode ser chamada pelo conselho, pode ser chamada pela comunidade. E aí a convenção vai dizer qual é a forma de fazer. Inclusive em relação ao edital. Você tem que lançar o edital com prazo. Eu já vi assembleia que tinha quórum, mas o edital não foi respeitado, a publicação dele dentro do prazo que a convenção estabelecia. E aí o síndico não foi destituído por conta disso. Existe um ritmo legal, né? Rito legal que fala, né? Existe todo um procedimento a ser cumprido para dar visibilidade à Assembleia e veracidade, né, à Assembleia, porque você tem que ter realmente autonomia, veracidade para determinar, para tomar uma decisão, né? Você tem que ter a segurança para aquilo. Senão, dá em litígio, vai pro juízo, né? É muito comum a gente ver, por exemplo, em casos de irregularidade financeira ou fiscal, chamar a Assembleia para destituição de síndico, né? E aí acontece muito da comunidade, principalmente no WhatsApp, começar a julgar o síndico, e muitas vezes atravessar certos limites que não poderiam atravessar. Eu já vi moradores responderem por terem atravessado esse limite dentro de uma rede social, né? Tem casos aí que estão sendo condenados, né? Sendo condenados. E assim, por exemplo, sei lá, as contas não foram aprovadas. Tem que ser dada a oportunidade do porquê que não foi aprovado. Tem que ser dada a oportunidade para ele apresentar as contas. Em não sendo satisfeito, judicializa, mas judicializa não acusando, mas de novo dando oportunidade para apresentar as contas. Eu já vi no mundo jurídico aí casos em que as contas estavam corretas, mas por uma questão pessoal que já tinha na comunidade, todo aquele clima de não querer o síndico, reprovar as contas só por reprovar. Só para fazer o mal, né? Tiago, ocorre, sabe, muito o quê? Nós vamos reprovar as contas porque era para pintar a parede de azul e foi pintada de branco. Entendeu? Então, assim, as pessoas esquecem que a aprovação de contas não é porque foi pintado de uma cor e o outro morador queria de outra. A prestação de contas, ela é para verificar a saída da conta corrente com a receita e o saldo. Entendeu? Porque se tá batendo, né? Se tá batendo. E outra coisa também que ocorre muito, às vezes prioriza-se uma manutenção e não faz vamos dizer, compra uma planta e priorizou a manutenção para não mexer, e não mexeu no jardim, não fez um paisagismo, reprova-se a conta. Ou então mexeu no paisagismo com dinheiro que tinha lá, sobra de caixa. A gente vai aprovar porque a gente não queria que esse dinheiro fosse investido dessa forma. Então, assim, são coisas que acabam o condomínio chegando a litígios judiciais, entendeu? É o que a gente fala, a gente tem que pensar no coletivo, né? O que eu falo, não é eu contra o Tiago, não é eu contra o meu vizinho, é eu contra si mesmo. Porque se nós não unirmos forças, o litígio vai sair também no meu bolso. Ô, Bruno, outra pergunta agora que veio na mente, que essa semana a síndica me questionou, é o seguinte, não tá falando de cancelar de assembleia. Ela fez a assembleia lá e aí teve alguns parâmetros que o pessoal voltou na assembleia que está contra a convenção. E aí ela quer cancelar essa assembleia.
Aí falou, como é que eu faço, Thiago? Eu falei, cara, eu acredito que tem que primeiro registrar essa ata para depois se cancelar, porque você não tem como cancelar algo que não existe, não é isso? A Assembleia ela aconteceu, a ata tem que ser registrada, né? O presidente da Assembleia, ele pode até, por exemplo, aconteceu esses dias no condomínio, queria colocar um aquecimento de piscina, por exemplo. A piscina no projeto inicial ela não é aquecida, então eu estou fazendo uma alteração na estrutura e a convenção diz que esse tipo de obra é com quórum mais qualificado, quórum de 2/3. A Assembleia aprovou, mas não tinha o quórum. E aí caberia ao presidente dizer, olha, embora vocês tenham aprovado, não tem um vício aqui que é o quórum. E aí ele registra, ele não deixa de registrar, ele registra, e ainda que o presidente não o faça, aí é importante a importância de se ter um jurídico no condomínio, porque o jurídico ele deve estar presente na Assembleia e ele pode a qualquer momento intervir pela ordem e colocar, olha, esse ponto aqui vocês estão indo num caminho errado, esse ponto aqui eu sugiro que vá dessa forma, presidente, esse ponto aqui você tem que intervir da forma seguinte. Costuma, Thiago, desculpa te interromper, colocar sempre a responsabilidade no síndico, entendeu? Mas o síndico tinha que saber disso, mas o síndico tinha que levar para a Assembleia. Geralmente, quando ocorre esses fatos, que você fala assim, que tomou-se decisões em Assembleia que não poderiam ser tomadas, porque o desgaste de cancelar uma Assembleia é muito maior. Então, o que a gente orienta? Convocar nova Assembleia para corrigir algo que foi votado ou para me fugiu a palavra agora, mas para corrigir algo que foi votado, ratificar a ata, entendeu? Então a gente sempre orienta, porque quando você fala em cancelar a Assembleia, aquele morador que se dispôs a ir lá votar, ele já não quer ir na segunda Assembleia. Eu vou colocar aqui a título de exemplo, a última mas claro que tem que ser as regras. Se você perguntou como é que faz para cancelar, né? Desculpa, eu que interrompi, né? Se registra ou não a ata, né? Registra. A última Assembleia que eu fiz, por exemplo, lá no condomínio, o condomínio que eu sou síndico são aproximadamente 1.400 unidades. 2/3 dava cerca de 930 pessoas. Você reunir praticamente 1.000 pessoas, vai ter muita coisa que você vai conseguir fazer. Lugar, né, que é difícil. Então, assim, a primeira coisa que fizemos na Assembleia foi dar essa transparência. Gente, olha, eu tô com 150 pessoas aqui, é um público grande, mas não é um público necessário para determinadas pautas. Então, vamos avançar na Assembleia, e aí o presidente está aqui orientado sobre o quórum, que embora seja aprovado, eventualmente seja aprovado, não pode ser cumprido, mas vamos avançar para a gente verificar a intenção do público. Para vocês conhecerem as pautas, eu posso apresentar o orçamento e tudo. E aí, numa próxima Assembleia, a gente repete a pauta, coloca tudo de novo e vê se isso incentiva a dar um quórum maior. E aí, qual que é a estratégia que a gente está seguindo? Uma vez que reunir 1.000 pessoas é muito complicado. Vamos lançar um edital com a mesma pauta, os mesmos itens e tentando buscar mais quórum. Segundo edital, mesma pauta, mesmos itens, buscando mais quórum. Dependendo da quantidade de pessoas, a estratégia que a gente está tendo que adotar no condomínio é levar ao judiciário, olha, eu tenho um interesse de grande parte dos moradores aqui, mas não dá o quórum. O senhor pode, excelência, flexibilizar esse quórum e aprovar, uma vez que não causa prejuízo. No nosso caso, a gente tem receita para fazer as melhorias, então não geraria uma taxa extra. Você pode dispensar, se o juiz dispensar, está tudo bem. Né? Então, um outro caso que aconteceu, eu já vi acontecer, por exemplo, numa ata foi informado, num edital foi informado erroneamente, equivocadamente, o quórum necessário para aprovação. Depois, ao final da Assembleia, verificou-se isso, mas eu já tinha dispensado várias pessoas. Para não correr o risco, né, não executa aquilo que foi aprovado e já chama logo outra Assembleia e explica, olha, houve um erro, estou trazendo aqui o quórum correto, né? E eu estou colocando, vocês reafirmam aquilo que vocês aprovaram? Casos de condomínio. O prejuízo é muito menor se dúvida você faz outra Assembleia. Isso, faz muito menor do que... novamente. Porque posteriormente pode ter um transtorno, né? Do que cancelar ou executar na segurança de que foi aprovado em Assembleia. Na verdade. Então vamos aqui para